Lucas capítulo 9. Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem as enfermidades. Também os enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Disse-lhes: não leveis nada convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, permanecei nela até partirdes. Onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos pés em testemunho contra elas. Então, partindo, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e curando por toda parte os enfermos. O tetrarca Herodes ouvia falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, pois alguns dias que João havia ressuscitado dentre os mortos. Outros que Elias tinha aparecido, e outro ainda que um dos antigos profetas voltara a viver. Herodes disse: eu mandei decapitar João. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Quando os apóstolos regressaram, contaram-lhe tudo o que tinha feito. Tomando-os consigo, retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas sabendo disso, as multidões o seguiram, acolhendo-as, porém, falava-lhes o reino de Deus e curava os que necessitavam ser curados. Ao declinado dia, chegaram os 12 a ele e diz-lhes: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se abrigue e ache o que comer, porque estamos num lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles responderam: não temos senão 5 pães e 2 peixes, a não ser que se compremos ainda mais comida para todo este povo. Havia ali quase 5.000 homens. Jesus disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Assim o fizeram e todos se assentaram. Então ele tomou o pão, os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, os abençoou, partindo-os, os deu aos discípulos para que distribuíssem à multidão. Todos comeram e ficaram fartos, e recolheram ainda do que havia sobrado 12 cestos cheios. Aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos e perguntou-lhes: quem diz a multidão que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, e em outros ainda diz que é um dos amigos dos profetas, redivivo. Diz-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro então respondeu-lhe: o Cristo de Deus. Admoestando-os, ordenando-lhes que ninguém o dissesse, e acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos e escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas qualquer que por amor de mim perder sua vida, a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, há alguns que não provarão morte até que vejam o reino de Deus. Aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, transfigurou-se a aparência do seu rosto e de suas vestes tornaram-se brancas e resplandecentes. Então 2 dos homens conversavam com ele, a saber, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua morte, que deveria acontecer em Jerusalém. Pedro e os que ali se achavam com ele foram dominados pelo sono. E quando despertaram, viram sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando os homens se afastaram, Pedro aproximou-se de Jesus e disse-lhe:
Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas ele não sabia o que dizia. Enquanto ele ainda estava falando, veio uma nuvem que os cobriu com uma sombra. Ao entrarem nela, tiveram muito medo. Da nuvem veio então uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, ouvi-o. Depois que soou aquela voz, Jesus ficou sozinho e eles se calaram. Durante aqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, descendo eles do monte, saiu-lhes ao encontro da multidão. Um homem da multidão clamou: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito se apodera dele e ele começa a gritar. O espírito o lança por terra e passa a ter convulsões e a espumar pela boca. Mas depois de ferir, dificilmente o abandona. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos suportarei? Trazei-me aqui teu filho. Quando ele vinha chegando, o demônio derribou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. Todos pasmavam da majestade de Deus e, maravilhando-se com tudo que Jesus fazia, disse aos discípulos: Prestai atenção nestas palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam as palavras, foi-lhes encoberto para que não compreendesse, e temiam interrogá-lo a respeito disso. Suscitou-se que entre a discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus, porém, conhecendo-lhe seu pensamento do coração, tomou o menino, colocando-o junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, este será grande. João respondeu: Mestre, vimos que expulsava um demônio em teu nome, e o proibimos de fazê-lo porque não nos acompanha. Jesus lhes disse: Não o proibais, porque quem não é contra vós, é por vós. Completando-se os dias para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Ele enviou mensageiros à sua frente, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas os samaritanos não receberam, porque seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. Tiago e João, seus discípulos, quando viram isto, disseram: Senhor, queres que mandemos descer do fogo do céu para os consumir, como fez Elias? Voltando-se, porém, ele repreendeu-os, dizendo-lhes: Não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Quando seguiam pelo caminho, um homem lhe disse: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhes: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse a outro: Segue-me. Mas este respondeu: Senhor, permita que eu primeiro vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: Deixa aos mortos a tarefa de sepultar seus mortos, mas vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus respondeu: Ninguém que lança a mão ao arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Convocando